Então, vou começar aqui, vou começar apresentando o nosso projeto e o trabalho, e enfim, o que a gente propôs para hoje. Eu sou Marina Fervenza, sou atriz e co-criadora do espetáculo Matrizes, A Voz, Regalos e Sobremesas. E hoje a gente está aqui para realizar a nossa temporada do mês de novembro no projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão da URGS. E é um projeto muito incrível em que a cada mês um grupo de alunos ou ex-alunos do DAD, URGS, Departamento de Arte Dramática, realiza uma temporada profissional com um espetáculo. E esse ano estamos sendo um ano bem atípico por conta da pandemia, e aí estamos fazendo esse projeto virtualmente. Então, cada grupo pode propor um projeto diferente para o mês. E esse mês nós propomos os debates, então, com a equipe e o vídeo completo do espetáculo que está disponível no YouTube. Então, convido todos para conferir o vídeo completo no YouTube, assim como os debates que já aconteceram, que estão salvos na página do TPE, no Instagram, e o de hoje, que estamos aqui ao vivo agora, e da semana que vem, que é o nosso último debate, infelizmente. Então, hoje, a gente vai conversar com a Patrícia Leonardelli, que foi a minha orientadora nesse trabalho, que foi também meu estágio e meu trabalho de conclusão de curso em atuação no DAD. E a Patrícia é uma pessoa incrível, e foi a minha professora, minha orientadora, e não poderia ter escolhido ninguém melhor para isso. Então, não sei se, Patrícia, você quer se apresentar? Assistindo. Amada, muito obrigada, Má, por essa apresentação, querida. Também não poderia ter uma orientanda melhor, você sabe disso. Eu sou a Patrícia Leonardelli, eu sou professora de atuação no Departamento de Arte Dramática da URGS, e desde 1996, mais ou menos, eu venho trabalhando especificamente na pós-graduação, né, na pesquisa de pós-graduação com questões de ator, e tentando analisar um pouco essa questão da memória, de como é que a memória se articula nas diferentes pedagogias de atuação do século XX e no doutorado de uma forma mais específica, dialogando com as questões de ficção e não ficção, e autobiografia, que é o tema do trabalho da Má, né, é o tema do nosso projeto. É um tema que já há pelo menos uns 10 anos no Brasil ele ficou bem forte, assim, há muitos pesquisadores interessados. Na Argentina, na América Latina, ele já vinha sendo pesquisado antes, pelos teóricos, enfim, pesquisadores latino-americanos, principalmente por conta da questão da literatura de testemunho, da experiência da ditadura, da questão dos relatos, né? E toda a arte do testemunho na América Latina, ela se desenvolveu muito antes do que no Brasil. Então, hoje, a minha pesquisa está nesse lugar, está entre os limites pedagógicos e técnicos para o ator, quando ele está trabalhando num sistema interpretativo ou em um processo mais ligado à construção de personagem, e o que vai acontecendo com os processos psicofísicos dele quando ele vai se afastando da ficção e começa a trabalhar com uma dramaturgia mais baseada nas suas experiências, nas suas memórias, nos seus relatos ou dos seus antepassados, que é o caso da autobiografia. Começamos por aí. Adorei, muito obrigada. E aí eu queria já começar te perguntando, mais ou menos, unindo os dois temas da nossa conversa de hoje, que são autobiografia e pesquisa em arte. Eu queria começar te perguntando como foi o processo de orientação desse trabalho para ti, e também como que tu pensa o processo de orientação dentro de um trabalho dentro das artes cênicas, né? Que é muito diferente de orientar só um trabalho científico, enfim, são outras especificidades. Eu queria saber como foi para ti, como é esse trabalho para ti. Assim, eu acho que tem dois olhares, assim, muito diferentes quando você está trabalhando com a graduação, que foi o nosso caso, né, e de várias outras alunas e alunos que eu orientei, alguns, inclusive, trabalhando também com autobiografia, e quando a gente está orientando pós-graduação. Na graduação, assim, para mim, a questão bem fundamental é que o aluno e a aluna, eles encontrem realmente a sua identidade de pesquisa, que é alguma coisa que eu acho que deve ser construída e questionada por nós professores desde o primeiro semestre.
Eu estou falando do quê? O que é que você quer falar? O que que você gosta? Porque muitas vezes o aluno, quando ele chega no departamento com uma experiência escolar ainda muito recente, ele acha que ele é uma folha em branco, né? Ele acha que ele não tem referências, ele acha que ele agora ele zerou e agora ele vai começar uma formação, uma carreira onde ele vai receber tudo da universidade. E nas outras disciplinas, nos outros cursos, nas outras áreas, até talvez, né, onde você tenha um saber mais objetivo, mais científico, né, que trabalhe com protocolos mais rígidos de conhecimento, talvez essa ideia de transmissão de saber, ela seja um pouco mais, assim, arbitrária mesmo, né? Mas no nosso caso, não é nem só no teatro, eu acho, no nosso caso, nas artes em geral, os autores que trabalham, por exemplo, metodologia de pesquisa em arte, são autores que não trabalham com paradigma científico, não trabalham com o sistema, digamos, cartesiano ou uma certa normatização metodológica mais científica. A gente parte fundamentalmente de uma cartografia dos desejos da aluna e do aluno, dos interesses, ele poder fazer esse movimento de se reconhecer como alguém que chega para o ensino formal já constituído de referências e que essas referências já estão construindo o território para onde ele vai, porque nós ficamos só 4 anos juntos e juntas, né? Ninguém vai em 4 anos transformar um artista, a gente vai fornecer subsídios pedagógicos, técnicos, localizar historiograficamente o aluno, mas a semente do desejo dele, do que ele já curte, do que ele interessa, das referências, isso ele de alguma forma tem. O que ele não tem é a legitimação, né? O que ele muitas vezes não tem é o olhar do professor dizendo, isso aqui é seu, isso é bom, vamos trabalhar com isso. Então ele acha que ele não tem nada. Então, a minha orientação para a graduação, ela parte, assim, eu dou as disciplinas de atuação 3 e 4, são só essas que eu dou. E são exercícios fundamentalmente de estimular o aluno a se reconhecer, em todos os aspectos. Qual é a dramaturgia que você gosta? Qual é o teatro que você gosta? Ah, mas não sei nada. Então, tudo bem, não sei nada. O que você gosta? Você gosta de gibi? Você gosta de cartoon? Você gosta de jogar vôlei? Você gosta de esporte? De repente, um aluno que gosta de esporte vai gostar mais de um teatro mais físico, mais um teatro construtivista. Então, basicamente, assim, é a gente encontrar essas referências de base para partir delas a gente orientar no sentido estrito da palavra mesmo. Orientar quer dizer, vai por aqui, vai por ali, mas o vai por aqui, vai por ali, quem dá, no final das contas, o ponto inicial tem que ser o aluno, porque senão ele nunca vai conseguir se colocar no mundo como um criador. Se ele ficar sempre buscando fora a referência para a sua arte, eu estou falando naquilo que é mais essencial mesmo, que são as questões. As questões são intransferíveis, as questões são suas. O que muda é a linguagem, a estética, o tipo de texto que você gosta, mas as suas questões elas vão te acompanhar a vida inteira. Isso na graduação foi o que, assim, quando, por exemplo, o seu processo quando chegou para mim, né, ele já chegou super claro nesse lugar das questões, em vários aspectos. Então, você tinha uma abordagem feminista sobre a história das suas avós, mas que, na verdade, transcendia, simplesmente não é uma boa palavra, mas estritamente um recorte de trazer a história, mas como essa história dialoga com um debate sobre o feminino contemporâneo, sobre opressão, sobre apagamento, sobre maternidade compulsória, sobre uma série de questões que estão vibrando absolutamente hoje. Então, você já chegou muito madura. E você chegou com a sua equipe pronta. Então, na verdade, eu, bem dizer, eu tive pouquíssimo trabalho. Você foi muito diferente, né? Porque, primeiro, você tem uma bagagem cultural e artística, eu tenho que dizer isso, extraordinária, fora da média, né? Você é uma menina extraordinária, que se juntou com outras pessoas extraordinárias, que fizeram a sua equipe, a Bruna, a Guada, a Vitória, enfim, o Vitória, todo mundo. Então, eu meio que fiquei
você sabe, eu falei muito pouco. Assim, acho que as referências até onde eu mais contribuí foi mesmo nos autores de autoficção e foi mais para o TCC mesmo, porque e aí tem uma coisa, se você me interrompa a hora que você quiser, viu, Marco? Você já viu que a coisa aqui liga o motorzinho. Mas tem uma coisa que é muito linda no seu processo, que é assim, que eu acho a coisa mais preciosa quando acontece. Quando o aluno e a aluna, eles encontram esse lugar do seu lugar na arte, que o Stanislavski fala tanto, 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 e as pessoas leem tão pouco esse livro dele, né, o Minha Vida na Arte, as pessoas leem muitos livros técnicos, mas quando você acha o seu lugar na arte, o aluno, ele vai sozinho quase. Ele requer muito pouco redirecionamento, porque você naturalmente já acha a sua turma, naturalmente já acha os seus pares, e uma pessoa que está bem sedimentada no seu lugar da arte, ela encanta as pessoas, ela contagia, as pessoas querem fazer parte desse fluxo de ação. Então, eu acho que a minha orientação para ti, ela foi no sentido de trazer os autores para você dialogar com eles, e muito rapidamente você se apropriou, porque você é muito inteligente, fez um TCC. Gente, isso tudo que eu estou falando não é para ser orientadora, assim, a Marina, o Matrizes, ele foi, assim, muito prestigiado no departamento e fora do departamento, não por mim, mas porque foi uma conjunção de talentos e de profissionalismo que já estava, num certo sentido, bem além do departamento, né? Assim, vocês já eram profissionais. E foi muito lindo de ver, porque coroou uma caminhada de uma turma muito querida para mim, né? Uma turma que foi a turma que eu entrei com essa turma vai ser minha turma do coração para a vida toda, a turma que me escolheu como paraninfa meses antes da gente entrar nessa pandemia. Então, meu vínculo com vocês é eterno, mas não é por isso que eu falo, não. É porque vocês atingiram um grau mesmo de profundidade na autobiografia e na autoficção que conseguiu fazer essa passagem para universalizar a história das tuas avós, tanto na encenação, como na atuação, como na trilha. O Caravan virou um mega hit que a gente, até hoje eu lembro, né? Todo mundo que assistiu o espetáculo lembra da trilha. E quando isso acontece, nossa, para nós orientadores e professores é o máximo do nosso trabalho, porque o que a gente quer é que vocês andem com autonomia, né? Com as próprias pernas. Então, foi um processo assim muito feliz sobre todos os aspectos. Ai, Paty, muito obrigada. Nossa, tô até. Meu Deus. Muito obrigada, nossa, muito obrigada mesmo, assim. E eu acho muito legal esse lugar que tu sempre trouxe, desde a primeira disciplina que eu fiz contigo. E acho que isso diz muito sobre a nossa parceria de trabalho, assim, que é acho que tem um trabalho também da parte de quem está orientando de conseguir perceber o que a pessoa, a sua aluna, aluno, enfim, tem, o que essa pessoa tem a oferecer, né? O que essa pessoa já tem, e não ficar tentando procurar o que a pessoa não tem, né? Enfim, porque às vezes eu percebia que isso acontecia enfim, em algumas disciplinas, e eu como atriz ficava muito, assim, transtornada porque eu não conseguia responder a determinadas demandas, mas eu sabia que eu tinha um monte de coisa dentro da minha cabeça querendo acontecer na cena, mas que não respondia, enfim, aquelas demandas específicas. E foi muito legal quando tive a oportunidade de ser tua aluna na atuação 3 e depois, enfim, todas as outras coisas que a gente fez junto, de conseguir ter esse olhar teu, assim, como de tipo de enxergar a potencialidade que o trabalho tinha e que eu tinha como atriz, né? E essa é uma coisa que eu enfatizo muito no TCC, assim, é uma parte bem importante para mim e acho que vai ser para toda a minha vida, enfim. Mas como que a gente, enquanto atriz e atriz, né, muito diferente de ator, enfim, como que a gente, enquanto atriz, encontra esse lugar de criadoras, né? Porque acho que ainda tem uma tradição muito, enfim, patriarcal, né? De tipo ficar, a gente é a atriz que fica esperando, né? Esperando o diretor nos convidar para o trabalho, esperando o dramaturgo escrever um papel para nós e esse lugar de esperar, né?
E eu acho que esse lugar é muito ruim, assim. Não tem nada de errado, né? A pessoa fazer trabalhos em que não é necessariamente ela que se envolve em todos os processos, embora eu seja a doida de querer estar em tudo. Mas eu acho que não tem nada de errado nisso, mas eu acho que esse não pode ser o único lugar em que a gente está, né? Como atriz, enfim. E acho que é muito legal que tu tenha trazido isso sempre no teu processo pedagógico, desde a atuação 3, né? E eu acho que isso é muito valioso. Espero que muitos professores também possam aprender contigo, assim, a conseguir enxergar também esse lugar de potência, né, nos alunos, porque nós temos, todos nós mesmo, quando eu entrei muito jovem na URGS e muito ainda assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Nem sabia se era teatro mesmo, fui descobrir fazendo teatro, não tinha dado a certeza ainda. E, enfim, é muito bom, assim, é muito bom estar como aluna num processo que a pessoa te reconhece como artista, né, como criadora, e não como alguém que vai sentar e esperar também de novo e esperar esse conhecimento ser transmitido, enfim, para a cabeça desse estudante, enfim. E com isso, eu queria também trazer aqui que no trabalho, assim, tipo, no decorrer do trabalho, da prática, né, eu não tive tanto essa pesquisa teórica antes de começar o trabalho. Inclusive, eu nem ia fazer o TCC, isso aí são bastidores, né, a Patrícia acompanhou minhas crises. Eu não ia me formar, não ia fazer o TCC, estava desesperada. E aí, anjos de candura bateram com a coisinha na minha cabeça e falaram, te forma, querida. E aí me formei, graças a Deus, senão estaria fazendo TCC agora. Mas enfim, depois dessa história de bastidor, eu não tinha muito assim todo esse aporte teórico enquanto estava fazendo o trabalho, né? Foi muito uma coisa bem, não intuitiva, né? Mas partindo das referências que eu tinha, que não eram as referências que depois eu fui vir a conhecer com o nosso processo de orientação do TCC. E foi muito interessante esse processo de partir muito da minha prática, né? Tipo, de uma coisa intuitiva a princípio, e depois encontrar essa prática, não legitimada necessariamente, mas essa prática de escrita na teoria, assim. E ver que eu tinha outras pessoas companheiras, né, de pensamento e que estavam também sintonizadas pelo Brasil e na América Latina, como tu falou, pessoas que estavam sintonizadas com esse tipo de trabalho que a gente estava propondo com matrizes. E aí surgiu esse termo da autoficção, que desde a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, muito uau, assim, com essa palavra, e isso ficou muito tempo passando na minha cabeça, e eu fiquei, nossa, é isso. Hoje eu fico refletindo sobre isso e eu nem toquei mais no TCC até agora. Esses dias eu fui mexer nele de novo para olhar umas referências e tal. Mas eu fico pensando se essa é a melhor palavra que poderia ser usada para descrever o trabalho. Mas eu queria saber de ti, assim, como tu entende esse termo da autoficção, como que tu te relaciona com ele, enfim. É a autoficção, né? Esse debate autobiografia, autoficção, ele vem já assim, já bastante pelo menos da década forte na década de 70, 60 do século passado, né, com a obra do Murawski. E eu acho que eu gosto muito de conceitos. Eu não tenho medo dos conceitos. Acho que os conceitos eles não existem para nos aprisionar, mas eles existem exatamente para esse movimento assim de você saber, nossa, isso que eu estou fazendo, outra pessoa fez, pensou e a gente vai pensar junto, né? O que eu estudei na minha tese, que é especificamente sobre memória, ela também estava, né, alinhada com esse debate do que é real e do que é ficcional na nossa criação. Não no sentido de resolver, assim, de dizer, olha, isso aqui é só ficção, isso aqui é só drama, é só interpretação, né? É só personagem dramática, isso aqui não tem ficção, é só realidade, é só relato do real. Mas entender, e na verdade a gente não entende, porque a gente, quanto mais estuda, mais problemas aparecem, porque elas dizem respeito a essa tensão entre ficcional e real, ela é constitutiva do funcionamento humano. Essa, pelo menos, é a conclusão que eu cheguei depois de estudar tanto tempo memória, né? Porque eu estou tratando disso especificamente na memória. Quando a gente está falando de autoficção e autobiografia,
na literatura ou no que quer que seja, e no caso do teatro, a gente está falando de como que as nossas memórias, a gente está falando de memória, né? A gente está falando como é que a nossa lembrança biográfica, como é que as nossas memórias biográficas, o que, que elas carregam do real ainda, ou o que, que elas carregam do ficcional. Então, no final, a gente está falando de memória. E o quanto que a memória inventa ou o quanto que a memória reproduz. E esse debate, ele é muito maior que o teatro, né? Querida, só para avisar, tem algumas bolinhas no chat. No chat aí, não sei se você está acompanhando, não sei se tem alguma pergunta, alguém do público quer falar. Mas comentários, assim, nos enaltecendo. A Bianca disse Girls Extraordinárias. A Elisa Lucas disse bem sedimentada no seu lugar da arte. Gostei muito, que bacana. Quem disse? A Elisa Lucas. E a Vitória, não, foi a Duda Roden, comentou perfeitas e um coração. Então... Linda, mulherada, maravilhosa. Enfim, então, eu penso desse lugar da memória, né, e de que quando a gente entra nesse estudo, é uma coisa gigante, é uma coisa muito maior do que a memória na arte. Claro que a arte, o que a gente faz na arte que é legal? A gente acolhe essa ideia da ficção e do real como potência de criação. Enquanto que na medicina e na neurologia, muitas vezes isso é patologizado, né? A medicina, de um modo geral, bem geral, mas acho que a gente pode falar nesse sentido, a neurologia e a neuroquímica, em geral, tratam do esquecimento e do... Não é do esquecimento, tratam de memória como alguma coisa ligada especificamente à lembrança, a lembrança que reproduz o vivido. Isso na filosofia é um debate bem antigo que chama a memória como retenção, né? A ciência, ela trabalha basicamente com a ideia da memória como retenção, que é a herança direta do Descartes. Mas nós, nas artes, a gente lança um olhar sobre esse processo da ficcionalização mnemônica, uma palavra um pouco escalafobética, mas é tentar entender que a função ficcionalizante da memória não é uma deformação da memória, mas é alguma coisa que também é intrínseca, tão intrínseca quanto o ato de relembrar. Isso é a arte que faz, isso é o olhar da arte sobre esse processo, que é o olhar que me interessa. Então, todos os espetáculos que a gente faz, ou os livros sobre literatura de testemunho, mais ou menos ficcional, autobiografias, o que de fato assim me encanta nesse tema é entender a memória como um processo de geração de vida. Entender que quando a gente inventa alguma lembrança, não é necessariamente porque a gente está com um Alzheimer e a gente está com o cérebro degenerando. A gente inventa porque... E aí vem o Benjamin, que eu não trabalhei tanto na minha tese, mas é um dos autores fundamentais da memória, né? Muitas vezes a memória vem para a gente inventar narrativas de vida frente a um real que é uma narrativa de morte. Então, contar histórias, compartilhar histórias, por isso que nós estamos tão tristes sem teatro. Aí agora eu vou fazer uma exegese meio... Eu acho que nós estamos muito tristes por conta da pandemia, por uma série de fatores, né? Mas um deles, que certamente está sendo muito afetado, é a nossa capacidade de compartilhar histórias, de compartilhar experiências. Por mais que a gente esteja em telepresença, de fato, eu estou me relacionando com o avatar da Mar. A minha vontade é de que seja presencial, mas eu não tenho a fantasia de que a gente está tendo um encontro com uma intensidade afetiva não no sentido amoroso, no sentido mais do Spinoza mesmo, de afeto, de potência corpórea, né, de elevação de potência corpórea, como a gente tem quando a gente está ouvindo. Eu nem falo do teatro como espetáculo, que daí é outra coisa ainda mais, né, sofisticada, mas a simples experiência de eu poder, por exemplo, tem gente que está sozinho no apartamento há muito tempo, desde o começo da pandemia. Eu tenho um aluno que ele está assim, sozinho no apartamento.
Aí encontrei com um amigo pelo telecelular, não sei o que lá. Mas essa movimento de se construir uma narrativa conjunta, onde a gente partilha as nossas memórias, onde a gente conta coisas uns para os outros, no tempo presente e no tempo físico presente, isso tem uma força revigorante, sabe? Tem uma força humana, traz uma força humana para os indivíduos, porque você deixa de se reconhecer só como um ser isolado, você se sente visto no olho do outro, no choro do outro, no riso do outro. Se a gente pensar que não tinha espelho antigamente, por que não tem espelho na natureza? Eu sempre falo isso, né? A gente vive a civilização dos espelhos o tempo inteiro. No mundo natural não tem espelho. Por que não tem espelho? Porque é no rosto do outro que eu me reconheço. Porque eu preciso do outro para me reconhecer. Eu estou vendo que você está fazendo assim, você está entendendo o que eu estou dizendo. Quando fica todo mundo com a janela fechada na aula, por exemplo, estou dando aula agora, eu falo, gente, eu vou para casa dormir. Vocês liguem essa câmera, vocês me desculpem, porque eu já estou longe de vocês. Eu ainda não vou ver a cara de vocês, vocês estão dormindo, botaram um boneco e foram fazer outra coisa, mas legal, falem comigo, né? Então, isso tudo que eu estou falando tem a ver com memória e tem a ver com narrativa. E para mim, essa questão da autoficção, da autobiografia, ela está, assim, fundamentalmente nesse lugar da gente menos se preocupar em delimitar o que é real e o que é ficcional, porque isso é um trabalho da ciência. A ciência está muito interessada, os mapeamentos cerebrais, toda essa tecnologia de mapeamento cerebral. Para nós, o que isso interessa é que tipo de dispositivos de potência de vida, e no caso da arte, de potência de vida em arte, que essa tensão entre ficção e real no processo de constituição de uma memória pode desencadear como narrativa. É isso que interessa. Sim. E isso é muito legal de tu estar falando, porque é isso, né? Eu acho que outras vezes eu tive a oportunidade de conversar sobre o trabalho em outros espaços, não necessariamente com pessoas que são do teatro ou das artes. E aí sempre vem muito essa discussão, tipo, ai, mas isso é real. Não, isso não é real, isso é ficção. Ah, isso é personagem. Não, não é personagem. E eu entendo, enfim, um pouco de onde se vem esse tipo de debate, mas acredito que, assim, para mim, pelo menos, e acredito que para as pessoas que estão mais assim, ambientadas, trabalhando com isso, essa não é tanto a questão mais importante nesse momento, né? Tipo, porque é isso. Só para localizar uma experiência, assim, quando eu estava no processo de fazer o espetáculo, eu fui lá para o interior, conversei com várias tias-avós, tias, sobre uma avó minha, porque eu só conhecia minha avó até eu ter 9 anos, aí ela faleceu, né? Então, a minha memória, ela é essa memória de uma criança de 9 anos, né? Que, enfim, que vai sendo alterada por essa mulher que eu sou hoje. Mas é uma memória de quem lembrava que a avó tinha, tipo, um quarto todo dourado, assim, né? E, tipo, a decepção do que é para mim hoje, ir lá na casa da minha avó, e é um quarto normal, né? Não sei o que aconteceu ali, que eu imaginava que era um quarto todo dourado, assim, para que na minha cabeça, na minha memória, parecia uma igreja, enfim. E isso se funciona para todas as outras coisas que eu tive a oportunidade de conversar com essas mulheres, que foi, eu fiz essas entrevistas, né, com as minhas tias avós e tal, expliquei, né, vou fazer um espetáculo que eu quero partir da vida delas e eu gostaria de saber o que vocês têm a me dizer sobre essa mulher. E vieram perspectivas muito diferentes das mesmas situações, né? E aí eu me vi naquela situação de tipo, bom, quem sou eu para vir dizer que uma pessoa tá certa e a outra tá errada, ou uma tá errada e a outra tá certa? Porque para o trabalho, para o espetáculo, isso não era preocupação, né? A preocupação era como contar essas histórias, né? O que faz sentido para esse trabalho? O que não faz? O que é uma visão talvez mais emancipadora da experiência que essa mulher viveu, sem ter que apontar e dizer essa pessoa tá errada, essa tá certa, isso, né? Eu não queria me colocar nesse lugar, assim. E foi muito interessante ver isso, assim, de ter essa oportunidade de conversar e ver como que essa memória criadora operava para cada uma dessas mulheres, né? E como que era a relação de cada uma delas com a minha avó. Então, enfim, é muito legal, eu gosto muito disso, assim, e eu amo esse processo de estar criando a partir da memória e de
pensar assim, olha, o que faz sentido para esse trabalho, né? Tipo, ok, talvez essa história não faça tanto sentido, ou, nossa, isso é totalmente a cara do espetáculo, né? Tipo, a história da minha avó que entrou no espetáculo, e como que ela conheceu o meu avô. Que ela tava andando na rua, de mãos dadas com as amigas e tal, todo de bracinho. E aí o meu avô tava numa esquina e gritou, tipo, de sapato branco que venha pra beirada. E é um assédio, né? Como é que eu vou dizer? É um cara gritando pra uma menina menor de idade no meio da rua andando com as amigas. E ela foi, né? E assim que ela conheceu o meu avô, enfim, tem toda a relação deles e tudo. E essa história para mim do sapato e essa imagem do sapato e toda essa coisa, nossa, isso era profundamente, não sei, potente assim para a cena, sabe? Então isso tinha que estar na cena. E claro, isso foi uma coisa que realmente aconteceu, né? Mas como encontrar essas potências na vida, né? Porque elas estão lá. Imagina, tipo, seria ótimo se tivesse criado todas essas coisas, mas eu não fui nem eu, né? Tipo, foi a vida delas que me ofereceu essas imagens de presente, né? Várias imagens, né? Inclusive a da minha avó se casando de vermelho, né? Essa é uma outra imagem muito interessante que fez totalmente sentido ali dentro da nossa ideia também estética do espetáculo. E eu tinha uma roupa, e aquela roupa que aparece que é o terninho vermelho, eu nem comprei, não fiz pro espetáculo, eu tinha aquilo. E ela não era da minha avó, eu não sei se era da minha mãe, não sei como isso foi parar na minha casa. E ela cabia em mim, e aí serviu exatamente como uma luva para o que a gente precisava para o espetáculo, assim. Então é muito interessante trabalhar a partir desse material autobiográfico e conseguir escutar ele e perceber o que ele tem para nos presentear enquanto potência, né, criativa, assim. Por isso que as questões sempre são a base, né, Má? Porque você vê, por exemplo, para você não era uma questão fazer uma batalha de narrativa entre as suas tias. Isso não era potencializador para o que vocês estavam criando. Por exemplo, para o Jogo de Cena, que é o documentário lá do Coutinho que ficou bem famoso, não sei se era o objetivo, mas uma questão que está forte ali no documentário é essa provocação sobre quem atua melhor, quem está mais falso, o que é atuar e o que é contar, porque ele faz esse jogo de não revelar as histórias reais e fazer atrizes até consagradas contarem histórias que a gente não sabe se são delas ou são das outras, e aí essas atrizes atuam muito pior às vezes do que se atrapalham, né? Então, para ele, a questão era realmente provocar. Para você não era. É por isso que o ator, o pesquisador, ele nunca pode abandonar suas questões, porque o processo, ele vai trazendo novas questões, ele vai levando para cá, vai levando para lá, e a gente tem que sempre parar e perguntar, ok, mas o processo provoca, né? É muito provocador. Tem um caso, vou falar bem rapidinho, mas também de um outro documentário que eu assisti, que eu nunca me lembro o nome, que é um documentário que eu vi de uma menina que ela era neta de um sobrevivente de Auschwitz. Uma menina paulistana. E ela fez um documentário onde ela pegava o avô dela e voltava para a Alemanha e refazia a trajetória. Parece que ele teve em Dachau também. Ele teve, acho que, mais de um campo de concentração e de trabalho. E ela queria refazer o itinerário com ele, e ele queria também. Eu sei que uma certa altura ela chegou acho que era em Dachau, não me lembro qual que ela chegou, que eles encontraram uma senhora camponesa, porque do lado do campo tinha casa de camponeses. E essa camponesa, ela via os presos, e eles se conheciam, ele e aquela senhora. E foi uma coisa inacreditável. Ela olhou para ele, ela falou: você é o prisioneiro, não sei o que, uma coisa assim. Ela falou: senhora, eu lembro da senhora. E eles se reconheceram. E aí a menina, ela não entendeu muito bem o que era. Aí ele abraçou ela, eles se abraçaram, se cumprimentaram. E ela falou, ele falou para ela morava aqui do lado desde a época em que eu vim para o campo. A menina neta, ela falou assim, ela ficou puta, ela fez um climão, assim, acabou com o encontro, porque ela falou assim, nossa, mas como é que você permitia? Você não fazia nada, o meu avô aqui sofrendo, e quis dar um esporro na mulher, na coitada camponesa, que se fizesse alguma coisa pelo cara, tomava um tiro no meio da fuça e morria que nem os judeus. O avô dela virou e falou para ela,
baixa a sua bolinha, fica na sua, porque você não estava lá, você não viveu o que a gente viveu, então você não sabe do que você está falando. Você está falando isso agora. Ela tinha medo como eu tinha. Então cala sua boca. Você não estava lá para saber o que a gente está vivendo. Por que eu estou falando isso? Porque essa coisa da gente no presente olhar para o passado das nossas avós também implica o movimento da gente entender o pensamento da época, entender como é que, por exemplo, por que que a minha avó foi, claro que você não fez isso, né? Mas se a gente radicalizasse um olhar, a gente poderia dizer, nossa, ninguém fez nada, nossa, ninguém, por que que a minha avó foi? E julgar, e o que eu acho que é muito bonito nesses processos das narrativas autobiográficas, quando a gente é inteligente e sensível como atriz, é que elas nos ajudam nesse processo de se deslocar para uma alteridade. E nesse sentido, veja como é interpretativo, veja como é parecido com Stanislavski, porque a gente também está sendo forçado a entender o ponto de vista do outro. Só que esse outro, em vez de ser um personagem de uma dramaturgia pronta, ele é a minha avó, ele é um ser histórico, ele é alguém que realmente existiu. Mas é um deslocamento que, para mim, é o deslocamento mais bonito do trabalho do ator, que é como é que eu me coloco no lugar do outro? Como é que eu entendo o outro que é diferente de mim? A Má deu uma travadinha, não sei se só para mim. Ai, ai. Marina. Travou geral, né, Amazinha? Gente, deixa eu só perguntar, a Lívia Lisboa tá também? Mas é uma amiga muito amada de São Paulo. Beijo, Li, querida, que bom estar aqui comigo, com a gente, Eva. Então, acho que eu vou comentando, talvez, enquanto isso, a Vitória, né, falou. Obrigada, queridas, pelos elogios, blá, blá, blá. Mas a Vitória falou, eu acho muito paradoxal o quanto essas histórias particulares provocam sentimentos tão coletivos nos espectadores e espectadoras. Eu nem ia comentar nada, mas agora que a Marina saiu, né, estamos aqui. Mas eu tenho essa experiência do 96, assim, né, que muitas pessoas se reconhecem em histórias muito pessoais e muito individuais nossas. Então, a Marina falando ali das histórias da avó dela e tal, sempre me chama muita atenção nesses espetáculos autobiográficos, enquanto a gente consegue criar essa sensação de. Eu estou formulando agora, assim, né? Esse pensamento, mas o quanto a gente consegue dar essa sensação de coletivo ali no teatro, assim, e de compartilhamento de uma experiência a partir de pontos tão específicos, assim, né? Então, foi algo que surgiu, assim, enquanto vocês estavam falando, assim, e sempre me chama atenção. E eu acho que eu sempre busco, assim, nas questões que eu faço. Agora a gente tá fazendo uma coisa online, e daí a nossa questão era, mas será que a gente não tá falando só pra gente mesmo? Ou será que essas experiências afetam as outras pessoas, né? Porque senão a gente vai estar falando para nós mesmos. Eu acho que a gente precisa, sim, demais disso, sabe, Vitória? A gente precisa recuperar esse lugar demais na contemporaneidade. Acho que hoje a gente avançou muito em muitos aspectos, mas nós estamos muito os donos da palavra. A gente fala de empatia, mas é uma empatia discursiva, sabe? É uma empatia que está muito mais no conceito de empatia. Oi, Má, bem-vinda de volta. Oi, voltei. Desculpa, gente. Eu não sei o que rolou. Eu tava até com aquele cabo internet, mas acho que. Eu já puxei o filão aqui, Mari. Ótimo, parabéns. Fui falando. Fui viajando com a Patrícia. Isso.
o que era o tema. Não, a gente estava falando de narrativa, né? A Vitória estava falando de narrativa, assim. Uhum. E como a Patrícia tá falando sobre a empatia que a gente consegue criar com essas histórias tão particulares e individuais, assim, né? No Matrizes tem isso e no 90 também. Mas antes da Marina retomar, também queria falar para o pessoal que está no Instagram, ainda dá tempo de mandar perguntas aí para a Paty, para a Marina sobre o processo. Então fiquem à vontade aí que eu tô nos bastidores pegando os comentários aí. Isso, ótimo. Eu acho que tem uma coisa muito legal sobre o trabalho, que não foi simplesmente uma coisa pensada, tipo, vamos fazer porque a gente quer um trabalho que fale por todas as mulheres do mundo, até porque isso seria impossível e acho que nunca seria, acho que até que seria equivocado, mas assim, nunca foi a nossa pretensão, embora sempre houvesse uma preocupação de como que isso ia chegar. Eu estava conversando sobre o trabalho também ontem, e aí estava conversando sobre como a nossa ideia também com o trabalho era como que a gente fala da história dessas mulheres, mas tentando imaginar, né, mas não tentando se colocar nesse lugar de, eu sei como é que a pessoa ia se sentir, como tu contou nessa história, mas tentando pensar como é que eu faço um espetáculo que para essas mulheres seja provavelmente dolorido de assistir, eu, pelo menos para minha avó, eu imagino que seria, porque de fato também ela não quis ver a peça, mas também porque acho que também ela não entendeu muito bem o que era e tal. Enfim. E como fazer esse espetáculo que fosse capaz de, pelo menos, propor, né, enfim, um olhar mais emancipador dessas histórias, mas sem fazer com que essas mulheres sofressem a violência de novo, de ter que assistir uma coisa que fosse violenta para elas, né? Essa também sempre foi uma preocupação muito grande, assim. Então, como é que a gente vai falar de uma cena em que eu tô falando que a minha avó passou por uma internação psiquiátrica, sofreu, enfim, terapia de eletrochoque? Como que eu faço isso de maneira que isso seja entendido, porque é um fato bem importante, mas de maneira que isso que para essa pessoa que está assistindo não seja de novo a pessoa ter que se lembrar e dessa violência, ou enfim, tipo, sem ser de uma cena que traga violência de novo para essa pessoa, né? E que possa, pra gente, de maneira poética, de maneira artística, e não de maneira, assim, ilustrativa, mas no pior sentido, assim. Enfim, essa foi uma preocupação bem grande. E eu acho que, assim, eu não gosto muito da palavra universal, né, para tratar das coisas, porque eu acho que esse universal é sempre o homem branco lá, enfim, hétero, cis e tudo mais. Mas eu acho que foi muito legal ter tido a experiência de apresentar presencialmente o espetáculo e ver que, para muitas pessoas, aquele trabalho ressoou na memória delas, né? Então, tipo, acho que a Verônica comentou que foi assistir, quando ela entrou no teatro, sentiu o cheiro da avó dela. Ou outra pessoa que veio para mim e falou, nossa, mas tu tá falando da minha avó, tipo, e daí eu falei, não tô, tipo, era a minha mesmo, mas como que esse trabalho, enfim, por diversos motivos, né, se a gente pensar que que eu tava apresentando para pessoas, a maioria daqui de Porto Alegre, com uma faixa etária muito similar à minha, com avós que provavelmente têm uma idade semelhante à minha, então tem todo um contexto aí que pode ser muito semelhante para muitas delas, ainda que, claro, tem recortes de classe, de raça, enfim, que modificam radicalmente essas trajetórias, mas ainda assim foi muito bom ter tido essa experiência de ver que mesmo essa história que era na minha cabeça quando pensei em um projeto tão particular da minha avó, que ela conseguiu ressoar para outras pessoas, né? Alguma coisa ali aconteceu que a pessoa reconheceu a sua própria história, ou enfim, suas avós naquele trabalho. E isso foi muito, muito incrível, assim. Nossa, sim, mas você e a Vitória falaram coisas tão interessantes que eu até me arrependi de não ter pegado uma caneta, que vou tentar agora anotar, porque são coisas importantíssimas, assim, acho que tentando retomar um pouco, uma coisa que a gente estava falando, eu estava falando com a Vitória, né, que você está falando também, de outra maneira, esse lugar é muito louco, né? A Vitória estava falando assim, com quem que a gente está se comunicando, com quem que a gente está falando. É muito louco como os jovens artistas têm esse medo, né? De estar fazendo uma coisa só para si. E eu digo, gente, façam para vocês, façam só para vocês, façam, não tenham essa preocupação. Não tenha preocupação de contar a história da sua avó, não tenha preocupação em fazer do seu. Porque o artista jovem, ele nem sabe direito quem ele é. Ele nem sabe
E ele ainda vai querer agradar os outros. Não se preocupe com os outros. Faça o teatro que te agrada. Encontre a sua identidade. Porque, naturalmente, algumas pessoas vão gostar mais, outras pessoas vão gostar menos, mas isso é o processo artístico. O que é paralelo a isso? Se você tivesse querido fazer a história de todas as avós, ou um espetáculo para todos se emocionarem, eu vejo muitos alunos falarem, eu quero que as pessoas se emocionem. Você não tem uma fórmula para isso, não existe isso. Além do que, isso é arbitrário, porque você está querendo fazer arte para deliberar sobre o sentir do outro. Você está querendo fazer arte para falar pela voz do outro. Eu vou falar um espetáculo que fala sobre todas as mulheres oprimidas do planeta. Porque você é o quê? Que você é a rainha das oprimidas, a valquíria das oprimidas, você é uma mulher. Elas vão falar por elas. Então, essa questão que você está trazendo, é muito, muito fundamental, que é o quanto, quando a gente mergulha naquilo que é nosso, sem medo disso ficar hermético ou umbigal. Geralmente, olha, eu vou te dizer, geralmente os espetáculos que eu acho mais herméticos e mais narcisistas são de pessoas que querem provocar um efeito. Então, é ao contrário. Aquelas pessoas que realmente, com honestidade e sem apegos de ego, mergulham nas suas questões, elas instauram a narrativa do Benjamin, que era o que eu estava falando elas instauram o campo narrativo. E no campo narrativo, a gente compartilha experiências no nível de humanidade. Claro que aspectos, por exemplo, talvez da tua avó, não dialoguem tão diretamente com as questões, por exemplo, das ancestrais de uma menina negra, que vai ter uma história um pouco diferente. Mas o que eu acho que a gente pode fazer, isso eu acho mesmo, o que a arte pode fazer pelo mundo é compartilhar experiências. Eu não posso querer deliberar arbitrariamente sobre o sentir do outro. Eu não posso querer fazer aquela peça que vai transformar as emoções do público. Isso é uma loucura. Eu posso fazer alguma coisa que me transforme, que eu me exponha, que eu tenha essa honestidade. Por que o teu trabalho emociona tanto, Mar? Porque ele é muito íntimo. Porque ele é muito despojado. Porque você está muito conectada com as tuas ancestrais, você está vestindo roupas, usando objetos, você está cercada das tuas avós. Não porque você quer contar uma história sobre como as mulheres de antigamente eram oprimidas. Ah, gente, isso eu já sei. Isso todo mundo sabe, que as mulheres do passado eram oprimidas. O teu manifesto não está na força de querer convencer o outro com ideias. Nesse sentido é bem grotowskiano, ele está no sentido em que você foi retirando camadas egóicas e foi acessando o DNA da sua avó em você. Por exemplo, é fundamental aquilo que eu estava falando do exemplo do documentarista, é fundamental que você não julgasse as suas avós, porque senão ia ser uma peça de tese para falar coisas que a gente já sabe na sociologia, nas teorias feministas. O lugar do teatro, para mim, onde eu acho que nós somos mais potentes, é quando a gente tira o discurso desse lugar apenas e a gente começa a julgar menos e apresentar mais o ser humano. Por isso que a Vitória estava falando 90 ceias, né? Por isso que tantas pessoas se reconhecem. Não é porque vocês querem que elas se reconheçam, é porque vocês estão expondo uma humanidade que, numa certa medida, é compartilhada por todas e por todos. Porque nós temos sentimentos parecidos, nós temos, talvez não tenhamos experiências históricas, mas nós temos sentimentos. E essa questão eu acho muito importante, porque se nós do teatro ficarmos o tempo inteiro reafirmando as nossas diferenças, que são importantes de serem reafirmadas, a gente não consegue, para mim, estabelecer esse grau de compartilhamento de experiência que eu acho que é a base do teatro. Eu não estou falando de querer que o outro sinta o que eu sinto, mas de acreditar que, numa certa medida, aquilo que eu estou expondo dialoga com o que é, nem que seja para incomodar, nem que seja para ele dizer, nossa, que bobagem, mas dialoga.
de uma forma mais potente do que se eu tentar fazer alguma coisa para que ele sinta alguma coisa que eu quero que ele sinta, né? Sim. E eu acho que tem um lado que é isso, né? Não foi necessariamente uma coisa, a gente fez um plano estratégico de marketing, de como que a gente ia chegar nesse resultado com as pessoas, mas é isso, assim, foi um trabalho de muito tempo, né? Enfim, foi muito tempo mesmo, né? Tipo, eu tive mais ou menos a ideia do que queria fazer só em setembro de 2018, fomos estrear em setembro de 2019, continuei trabalhando no TCC e entreguei em junho de 2020, né, desse ano. Então, é muito trabalho envolvido, né? Enfim, e nesse trabalho também a gente encontra um resultado, né? Que é esse, de tipo, de muito envolvimento, de tentar, justamente nisso, tentar desarmar um pouco, né? Desarmar um pouco esse julgamento que está muito no plano do racional, né? E um racional com milhões de questões, enfim, mesmo dentro da campo da arte. E tentar entender, isso como tu falou, essa humanidade, né? Mas com todas essas contradições, né? A gente é feito de contradições e a gente ignorar essas contradições pode parecer que é assim que a gente vai avançar de alguma maneira, mas eu acho que não, né? E é uma visão, inclusive, tipo, a gente tem uma contradição e a gente vai ter enfim, é assim que a gente vai avançar quando a gente reconhece elas, né? E não quando a gente fingir que elas não estão ali, né? E esse processo de compor, de trabalhar no espetáculo foi de reconhecer contradições o tempo inteiro, assim, e como lidar artisticamente com elas, né? Porque é isso, a gente está nesse campo, a gente não está no campo da ciência, nem no campo das ciências humanas, especificamente. Então, como é que a gente lida com essas contradições artisticamente e na cena, né? Que ainda são outras questões, né? Porque eu não estou produzindo um objeto que está fora de mim, né? Tipo, que ainda pode ser pode partir de um material autobiográfico. Mas eu estou produzindo um espetáculo que sou eu, né? Sou eu falando. E foi a minha avó que passou por aquilo. Então, isso tem todo um outro tipo de dimensão, especificidade e maneira de lidar com isso. Então, eu acho que enfim, eu só fico muito, muito feliz de ter feito esse trabalho, embora tenha sido muito difícil. E é isso, né? Essas contradições, elas não são, assim, legais e todas tranquilas, elas são duras, né? E revelam as partes da gente que às vezes a gente não quer enxergar. E eu desejo que com esse trabalho eu possa ter também, enfim, ter feito esse trabalho em mim, mas que as pessoas possam se reconhecer enfim, nessas contradições também. E aí, temos uma pergunta do público. Eu ia dizer que tá cheio de. Eu fico angustiada com a bolinha ali verde, sabe? Com as pessoas meio. Temos Lívia Lisboa, que comentou que saudade de conversar contigo. Ai, meu amor. Muito também. E aí, Verônica comentou, mas acho que justamente por tratarmos de temas reais e urgentes para nós, a gente acaba contemplando tanta gente. Eu acho que é isso, né? Nunca gosto da palavra universalidade e desse conceito por todas as coisas que eu falei, mas, enfim, fico feliz que no resultado isso tenha batido assim para tanta gente. Mas é isso que a gente pode fazer, gente, sabe? É isso que a gente pode fazer. A gente não pode deliberar sobre porque isso se chama autoritarismo, isso se chama arbitrariedade. Isso é uma forma de fascismo. Eu fazer um teatro para que ele deliberar o que o outro tem que sentir, o que o outro tem que pensar, primeiro que é um lugar daqui. Na verdade, o que acontece? Eu tenho uma ideia do que é emoção, e aí eu tenho uma ideia do que eu acho que causa aquela emoção. E aí eu faço aquela ideia da que eu acho que é emoção, para que eu acho que a pessoa vai sentir aquela emoção. Mas isso é uma construção que não é por aí. O que você pode fazer é ser honesto. Honesto no sentir, no fazer. E a sua honestidade vai abrir um convite, vai abrir uma porta para tentar tocar na honestidade do outro e talvez ali alguma coisa acontecer. O resto é fantasia egóica, é ego. Ego é a gente construindo um imaginário fascista sobre o corpo do outro, gente. Desculpem, assim, a palavra é meio forte, mas a base de todo o fascismo está nesse tipo de modulação, na modulação do sentir, né? Então a gente não pode querer controlar o sentir do outro, na minha opinião. Sim, sim, com certeza. E
O Maurício comentou, Paty tocou na ferida agora, kkkk. Não sei qual foi o momento, mas... Eu acho que é a do hermetismo, não é essa coisa do... Não Pode é? ser. Acho que foi, pode ser. Vitória comentou, arrasou nessa última questão, Paty, mas faz 5 minutos, então eu não sei muito bem qual era. Mas acho que era esse tema. Eu vi que surgiu um negocinho ali quando eu falei, não sei. Uhum. Se vocês quiserem voltar, gente, né, para lembrar do que... Sim, com certeza. E a Verônica comentou, e como é importante reconhecer e legitimar nossas potências, né? Quando eu penso nisso de, esse meu tema não serve para o público, tem muito de não me reconhecer também como criadora potente. E concordo muito, assim, eu acho que também tem um lado que eu entendo totalmente todas as questões da gente pensar para quem que o trabalho está chegando, todas as questões de acessibilidade, isso para mim é essencial e acho que não consigo entender mais um trabalho que não pensa sobre essas coisas, mas eu acho que a gente também, como tu falou, não pode porque é isso, não pode se cortar essas ideias também, algumas. Porque o que acontece? Quando eu estava pensando em fazer o trabalho, eu pensei, nossa, mas quem que é que vai querer vir assistir uma peça sobre eu falando da vida das minhas avós? Tipo assim, a quem que isso interessa? Eu pensando na época, quem que interessa isso, né? Tipo, não é um trabalho autocentrado, não é um trabalho em que eu estou só ali sentada falando de mim. Por que isso é interessante para alguém? Eu me perguntei muito na época. E fiquei me perguntando isso até a estreia do trabalho, quando terminou, e aí eu entendi, tá. Tem muita gente que entendeu muitas coisas, talvez, enfim, que foi provocado por esse trabalho. E é isso, né? A gente, que é artista, a gente é gente também, né? Então, quando a gente pensa assim, por que isso não vai ser interessante para alguém? Olha, mas foi interessante para mim. E tem outros 8 bilhões aí, né? De repente, mais alguém também pensa isso. Ou se sente provocado por isso de alguma maneira. E a gente compartilha, como falou, de uma humanidade comum, né? Claro, isso tudo sempre recortado por milhões de marcadores sociais, históricos, culturais, enfim. Mas gosto de acreditar que fiz um trabalho e talvez uma pessoa lá no meio das 8 bilhões vai sentir que aquilo bateu nela de alguma maneira, assim. E, enfim, não sei se quer comentar alguma coisa desse comentário. Totalmente, porque com o que o pessoal estava falando, eu acho que a gente tem um caminho, sabe, gente, pelo qual a gente processa as nossas questões. De novo, eu vou bater nisso, né? Por exemplo, o momento em que você falou assim, tá, eu quero fazer um trabalho sobre a opressão que as mulheres de antigamente sofriam e vou partir da autobiografia, da historiografia das minhas avós para contar isso. Mas quem vai se interessar por isso? Ninguém. Então eu vou fazer uma coisa que vai interessar alguém. Quando você faz esse movimento de procurar a coisa, acabou. Você já se desvinculou do que fazia sentido para você inicialmente e você está correndo atrás. Você está correndo atrás. Você está correndo atrás de uma ideia de que vai acontecer, de uma ideia de que vai ser legal, de uma ideia. Não estou falando tu, estou falando qualquer pessoa, né? Que é uma coisa que eu tenho visto muito, de uma ideia de teatro feminista, de uma ideia de teatro isso, ou de uma ideia de teatro político, ou de uma ideia de teatro não sei o quê, que ela só acontece como ideia, porque quando ela vira materialidade cênica, ela está descolada daquela pulsão inicial, que era a pulsão que ia disparar tudo. Então você está trabalhando a ideia da ideia da ideia da coisa. E a ideia da ideia da ideia da coisa, se é uma coisa que está funcionando a criação nesse lugar, uma tese sobre feminismo histórico, eu vou estar muito melhor informada. O tipo de informação que o teatro dá não pode ser informação que todo mundo já sabe. Não pode ser informação, nós não podemos competir com as outras áreas. Essa é uma questão interessante da autobiografia, da historiografia, quando usada no teatro. É uma questão interessante desse debate do real, do real no teatro, gente, que assim, quando o real entra, ele é insuperável. Quando a informação do real entra, ela vem com uma força, principalmente a informação do testemunho, do relato, que ela é insuperável. O que pode superar? Qual é o teatro que pode ser... Isso é todo um debate dentro dos estudos das artes das catástrofes, né? A questão do emudecimento, do cantor, né? Os teatros do emudecimento.
como você fala? O que se tem a dizer depois de Auschwitz? O que se tem a dizer depois da colonização da África? O que você tem sabe, são coisas tão fora de qualquer possibilidade de linguagem, antes de serem estéticas, que o ser humano ele emudece. Então, quando você traz uma informação do real, esse real, como catástrofe, ele é sempre insuperável. Nada do que você faça vai... Uma peça, um filme sobre Auschwitz nunca vai dar conta. Claro, como a gente não foi, como a gente não teve a experiência real, a gente fica muito confundido com a lista de Schindler, mas a lista de Schindler é um marshmallow do que foi o negócio, né? Então, assim, quando a gente está falando desses temas difíceis e duros que você está falando, Mar, se a gente insiste em o tempo inteiro mostrar esse real só como denúncia, nós estamos, me parece, isso é uma questão forte da autoficção, nós estamos colocando o teatro numa competição que ele não vai vencer nunca. Nenhuma peça sobre uma tragédia vai superar o impacto catastrófico da própria tragédia. O que é que torna potente o exercício autobiográfico no teatro? É exatamente como é que a gente recria essa experiência na teatralidade que é intrínseca ao processo, e é esta teatralidade que pode construir algo novo e potente em relação ao fato. Agora, se eu simplesmente narrar o fato, não vai acontecer nada. Por exemplo, teve um espetáculo, como é que era o espetáculo? Aquele que teve no Porto Alegre em cena, que era sobre foi a Georgette que dirigiu, que era sobre Guerrilheiras. As Guerrilheiras. Que era uma série também baseada na história de... Mas o que fica, na verdade, o que ficou para mim de lindo e de muito emocionante é aquelas mulheres virando barro. Foi ver o processo da terra comendo, acolhendo aqueles corpos. Aquelas mulheres, elas foram abraçadas pela terra. A encenação toda era aquelas mulheres sendo comidas muito amorosamente pela grande mãe e sendo sepultadas no amor. Agora, eu sei o que elas sofreram, a informação, eu sei, se fosse fazer uma peça com imagens e com coisas muito reais, isso eu posso ver um documentário sobre o golpe de 64, sobre os documentários sobre as mulheres, que tem um monte, mulheres vítimas, os depoimentos delas, que são insuperáveis. Quando você ouve o Torre de Donzelas, você vai fazer uma peça documental sobre esse tema depois do Torre de Donzelas. Você vai perder sempre. Então, para encerrar, apostar na força da teatralidade, apostar na sua capacidade de engendrar uma teatralidade sobre esse tema histórico, é isso que vai revelar a potência. É o teatro sendo teatro. Não é o teatro querendo competir com panfleto, na minha opinião. Com sociologia, com isso, com não sei o que, não sei o que. Esses campos, eles são muito mais autorizados, eles são especializados nesse tipo de documentação. A nossa potência não está aí. Sim. Eu fico muito feliz de tu falar isso, assim, porque eu ainda vejo, e mesmo dentro dos nossos círculos, assim, tanto artísticos quanto acadêmicos, que parece às vezes que a gente está pedindo desculpas por estar fazendo teatro, né? Pedindo desculpas porque a gente não está fazendo uma coisa mais útil do que isso, né? E isso é uma questão que me pega muito, assim, tenho 2 pais artistas, né? Enfim, sei muito bem como esse debate, sei muito bem como é que esse debate do que é útil, do que não é, onde é que isso vai chegar. E isso sempre é um lugar é uma coisa que me toca muito, muito forte, assim, no meu sangue, assim, de pensar como assim, né? Como é que a gente está pensando sobre arte nesse lugar de utilidade ou enfim, de tipo, pedir desculpas por estar fazendo o que a gente está fazendo, né? Eu acho que é muito pelo contrário, é entender que o que a gente está fazendo quanto artistas é muito importante, é tão importante quanto a sociologia, quanto a ciência, as ciências humanas, etc, etc. E que me frustra bastante quando eu vejo que a gente está pedindo desculpas por isso, né? E quase como se a gente estivesse fazendo teatro, mas tentando não fazer tanto, né? Tentando fazer uma outra coisa
para não estar fazendo tanto isso. E não, né? Tipo, isso que a gente está fazendo, ele tem uma outra potência, né? Que não é a mesma, como tu falou, das ciências humanas, da ciência da saúde, etc. É isso como tu falou, a gente nunca vai conseguir superar esse tipo de trabalho, não porque eles são melhores que a gente, mas porque o nosso trabalho vem ele tem outra matéria, né? A gente está trabalhando no nível dos afetos, né? Não no nível necessariamente de uma matéria, uma ideia muito racionalista de materialidade, sei lá, enfim. E a gente está trabalhando em outro lugar, né? E esse lugar é o lugar em que a gente se encontra com os afetos, enfim, como seres humanos, né? E tem potência nisso. E eu acho que é muito importante que tu esteja falando isso, não só como no nível, assim, do que a gente realmente acredita que seja importante, mas no nível político também e econômico, né? Porque o nosso trabalho, a gente trabalha, né? Nós somos artistas, trabalhamos, a gente não vive de ar, sei lá, de ar, de luz do sol. E o nosso trabalho é sempre o primeiro a ser cortado, né? Tanto nas políticas públicas quanto dentro da universidade. Nós somos os primeiros a sermos cortados, né? Porque nós produzimos uma coisa que é inútil, né? Que não é, sei lá, palpável para esse tipo de ideia de que uma coisa seja palpável. Então, eu sempre falo isso, insisto, e pode ser chato, talvez, mas é isso, o que a gente faz é muito importante, sabe? E a gente não deveria estar tendo que pedir desculpas por estar fazendo isso, assim. E sobretudo, acho que a gente tem que ter muito consciente dessa importância e batalhar para esse espaço, sabe? Que dentro mesmo da URGS a gente sabe como é difícil, né? Tipo, como a gente não é reconhecido como muitas vezes não é reconhecido como uma área que produz alguma coisa relevante, ou que as nossas discussões são menores e elas podem ficar para depois, né? Não, elas são urgentes, né? Tipo, quando a gente perde esse senso de humanidade que o nosso trabalho traz, aí eu acho que realmente a gente perdeu tudo, assim. Com certeza. Eu até fiz um texto essa semana, foi a semana dos textões revoltosos, né, meu? Mas tem uma entrevista muito bonita do Zé Celso, que ele está no Roda Viva e eu recomendo todo mundo que, principalmente esses que fazem essa crítica, assistir, né? Porque ele tá respondendo exatamente a isso. Ele fala uma coisa muito linda que eu trabalho no ócio. É muito mais embaixo o buraco, sabe? Mas no meu modo de ver. Por que a gente é tão atacado? E agora eu vou dar a minha opinião mesmo, bem pessoal. Porque é um trabalho livre e é um trabalho libertador. Essa questão da produtividade, veja que às vezes a gente é atacado tanto por artistas ditos de esquerda, quanto por pessoas que estão completamente inseridas com a lógica do sistema. Mas, de uma forma ou de outra, a gente está nesse mesmo lugar da produtibilidade, da produção, né? De ter que produzir dentro de um formato. Porque, ou às vezes, ou a gente não está fazendo teatro porque a gente tem que fazer uma coisa mais útil, ou a gente está sendo cobrada por todas as patrulhas. Não, então se é para fazer o teatro, eu tenho que fazer um teatro de minorias. Eu tenho que fazer um teatro com as pautas dos minorizados. Eu não posso montar mais um Romeu e Julieta. Estou exagerando um pouco, mas tem uma certa cobrança, eu acho, de o teatro também responder a todas as agendas. E só pode haver um teatro legítimo se ele der... Isso é ser contemporâneo. Pessoalmente, para mim, isso também é uma coisa que eu não admito que o teatro seja pressionado dessa maneira. Eu não admito que ninguém diga o que um artista tem que fazer e que ninguém determine o que é contemporâneo para aquele artista. Se aquele artista quer fazer um estudo sobre o Tchekhov porque ele é relevante para a trajetória dele, para ele se entender como artista, faça, pare de atender todas as agendas do mundo, seja as do capitalista, seja das minorias, seja da esquerda, seja da direita. Todo mundo está policiando o teatro. Todo mundo está querendo dizer o que o teatro tem que fazer. E sabe por quê? Porque nós somos livres. Porque quando o Zé Celso fala que eu trabalho no ócio, no ocio, é porque a gente está trabalhando sobre alguma coisa que é muito anterior ao discurso. É corpo, desejo, força dionisíaca, e aí as pessoas precisam, infelizmente ou felizmente, ler um pouquinho do Nietzsche para entender um pouco esse conceito dele de potência dionisíaca. O que isso significa como semente mesmo da criação, como fogo inicial.
Nós temos uma força geradora que ela está no nosso corpo. Nesse sentido, a gente é diferente, né? Porque os outros artistas das outras áreas, eles muito rapidamente têm que transferir essa força para o seu instrumento, seja ele um instrumento musical, uma espátula, um pincel, né? Ele agencia muito rápido essa força para uma materialidade externa. Nós somos a materialidade externa, nós atores, né? Nós somos a materialidade externa e a materialidade interna. Então, na gente, o fogo queima de outra maneira. A gente não pode julgar. E aí a gente volta para aquela coisa que a gente estava falando da alteridade. Como que eu vou viver vidas diferentes se eu estou o tempo inteiro julgando essas outras vidas? Como eu vou fazer uma personagem amoral se eu estou previamente já condenando com a minha cabeça? Para eu conseguir ser ator, eu tenho que conseguir transitar com as alteridades, não nesse lugar do discurso, porque no lugar do discurso todo mundo é muito bom. Todo mundo fala de empatia. Nossa, que coisa linda. Eu entro no Instagram, só se fala de empatia. Até a loja Renner vende uma camiseta. Tem empatia. Todo mundo lida muito bem com a alteridade. Nós, atores, se a gente não vivencia concretamente no corpo esse exercício narrativo de não julgar tendo em vista que nós estamos construindo uma ficção, obviamente. Claro que eu não vou achar bom o que um Ricardo III faz. Claro que eu não vou achar bom o que um Coriolano faz. Mas isso é real. Quando a gente está nesse processo de devir ficcional, a gente tem que suspender todos os nossos julgamentos, porque a gente precisa encarnar aquela vida. Dei uma volta gigantesca, mas no final das contas, o que eu acho que eu tô querendo falar é que esse despudor nosso, essa nossa liberdade, incomoda a direita, a esquerda, centro, incomoda todo mundo. Por isso que a gente não... nessa frase do ócio ocil, o Zé Celso, ele fala depois que eu trabalho tanto e eu trabalho tanto para mim que vocês, para os caras do Roda Viva, que vocês não conseguem nem entender, porque vocês trabalham para o outro, vocês trabalham para o patrão. Como vocês o trabalho de vocês é expropriado de vocês perderam aí, trazendo umas coisas do Marx, né? Mas como vocês não veem sentido mais no que vocês fazem, vocês não toleram uma pessoa como eu, que trabalha para si, no melhor sentido, no sentido de que eu faço me constrói. Não que eu estou pirando nas minhas, fazendo teatrinho idiota para mim, mas eu faço alguma coisa que me constitui. E essa dimensão, ela está completamente perdida no capitalismo contemporâneo. Quem é que trabalha para si como constituição? Qual é o trabalho que faz sentido? Quem é que acorda de manhã para ter um trabalho que faça sentido para si? As pessoas estão fazendo um trabalho para sobreviverem. Então, eles nos odeiam. E eles querem nos destruir. Eu escrevi o textão lá do Facebook exatamente pela conta dos editais das curtidas do Instagram, né? Que é uma coisa que eu fiquei abismada. Quer dizer, a arte não pode existir, ela não pode existir. Eu faço um edital para a arte que inviabiliza o próprio processo artístico. Sim. E que também tem essa visão muito... E que eu entendo totalmente isso que tu fala, de que essa crítica, ela vem de muitos lugares, né? Mas de entender a arte como uma coisa que tem que produzir um produto, e esse produto tem que ser, enfim, que tá abaixo de um monte de pressões que eu também concordo que não fazem nenhum sentido, né? E que matam também a própria... matam o que a coisa é, né? Que é o nosso desejo, a nossa potência de vida, assim. E eu acho que é muito desafiador para o capitalismo e os capitalistas entenderem que o que é... Claro, a gente trabalha, né? Obviamente, porque a gente precisa sobreviver nesse sistema. Então, a gente tem que achar algum jeito de, né? Enfim, receber algum tipo de contrapartida para poder sobreviver. E isso não é a discussão, não é essa, né? A discussão é por que o olhar sobre esse trabalho é tão sempre nessa visão de que ou ele é inútil, ou ele é, enfim, irrelevante, é frívolo, sabe, fútil, etc. E que não consegue entender essa potência revolucionária, talvez, não sei, algum dia,
a nível dos afetos, né? E de que sim, talvez inútil, né? Dentro de uma perspectiva. E que coisa mais incrível tu poder fazer uma coisa inútil nesse sistema que é um sistema capitalista que está sempre tentando atribuir valores às coisas, né? O valor, quanta coisa vale, quanta coisa posso vender, sabe? Enfim. E muito pano para a manga. E aí. Outra live. E aí chego para uma pergunta de Guadalupe, que tinha deixado a pergunta encomendada, que é: de que maneira podemos falar sobre o conceito de autoficção na peça? Eu acho que talvez ela, não sei se é bem isso que ela quis perguntar, mas acho que onde que tu enxerga talvez a autoficção no espetáculo, não sei, acho que fique livre para responder. Eu acho, assim, como eu acompanhei o processo de dentro, eu tenho duas narrativas, né? Eu tenho 2 espetáculos. O espetáculo do processo, que era quando você me trazia os materiais e eu conseguia saber de onde é que as coisas vinham, então isso é uma experiência. E outra experiência é assistir o espetáculo como se eu não tivesse participado, né? E aí, aonde que emerge um pouco a autoficção nesses momentos. Eu acho, Má, que no meu desejo, assim, eu tento assistir o espetáculo como se eu não soubesse do processo, assim, como se fosse uma obra em si, né? Para mim, ele é um trabalho baseado mesmo em todos os momentos na autoficção, porque a gente tem uma protagonista que ela está trazendo uma autobiografia cênica, mas no final das contas, para ela tentar se entender. Então, ela parte das memórias, ela está cozinhando, ela está contando coisas, tem a Palmirinha, e nada disso eu sei muito bem se faz parte da Marina, embora quem eu esteja vendo ali é a Marina, eu não estou vendo a Irina das Três Irmãs, eu estou vendo a Marina. Então, tem uma atriz, sendo ela mesma, me trazendo referências que eu nunca sei exatamente se elas são reais. Eu não sei se a Marina gosta da Palmirinha. No processo, eu achava que a Vitória gostava muito mais da Palmirinha, né? A Vitória que trouxe a Palmirinha, o vídeo da Palmirinha. Nossa, será que a Marina gosta da Palmirinha? Então, é difícil... Eu não consigo falar muito de um momento mais, um momento, mas é o tempo inteiro essa tensão entre os elementos e os depoimentos, né? Chegando com uma carga do real muito forte, mas ao mesmo tempo sem nunca ter certeza se aquilo ali realmente, se aquela música da Caravan era mesmo, porque ela é tão linda que a gente fica até pensando se ela não foi feita como trilha. Claro que eu que sei os bastidores sei, né? Mas ela é muito, toca muito, é uma música muito de infância. O Caravan, para minha geração, é um carro super emblemático. E esse lugar, mas o que eu acho assim mais bonito, é até chato a gente ficar elogiando o trabalho que a gente orienta, né, assim, loucamente, mas o que eu acho mais lindo, assim, como foi muito bem construído esse lugar do não julgar, da não disputa de narrativa entre a Marina e as avós, entre a Marina e as tias, entre você e sua mãe, que trouxe muita coisa, né? O que parece que você e a Guarda, vocês todas, né, nos convidam, é a gente não julgar nosso passado. Isso eu acho que tem um efeito assim realmente catártico no espetáculo, no sentido de convidar o espectador a se conciliar com a sua história. Sabe? Se eu pudesse dizer a grande mensagem do espetáculo busca se entender no teu passado, busca se conciliar com esse passado, não se conciliar no sentido de empurrar as questões para baixo do tapete, ao contrário, enfrentando a dureza da nossa história, chorando por tudo que as nossas avós passaram, ou sorrindo, ou enfim, mas estando com elas e dando a mão para elas, é que a gente hoje se concilia com a nossa história, se concilia como mulher com quem a gente é. E aí, mesmo a gente não sabendo o que é real, o que não é, não importa, porque o convite para esse movimento é um convite que a gente vai fazer como espectador na nossa vida, me pareceu, sabe?
Então, é mais assim, como uma tensão dramatúrgica mesmo, que ela vai mais para cá, mais para lá, ao longo da peça, mas que não tem uma necessidade de se afirmar, e não tem uma necessidade de se resolver, e de marcar, olha, isso aqui é verdade, olha, aqui eu estou atuando. É meio isso, não sei se eu respondi, Guada. Sim. E tem uma coisa muito legal sobre isso que tu falou, que é... Meu Deus, agora apagou da minha memória o que eu ia falar. Teve uma resposta muito interessante de pessoas que foram assistir o espetáculo, que depois vieram comentar comigo que nunca tinham parado para pensar, né, sobre a história das suas avós, assim. Que nunca tinham se perguntado... Nossa, minha avó teve 14 filhos. Será que a minha avó queria ter 14 filhos? O que ela pensava sobre isso? Ou, será que a minha avó queria ter casado? Será que ela não queria ter casado? O que a minha avó gosta, né? O que ela pensa sobre as coisas, né? O que ela... sei lá, qual é a música preferida da minha avó? Tipo, essas coisas que a gente não se pergunta e talvez não pergunte a elas. E por também uma questão que eu vejo como uma questão cultural de não enxergar a humanidade nessas mulheres como uma coisa complexa, né? Tipo, elas são mulheres, elas são pessoas complexas que pensam sobre um monte de coisas, que têm opiniões sobre as coisas e que fica muito nesse lugar que é, por isso que o início do espetáculo também a gente pensou nessa bombardeio de referências sobre a voz, que é esse lugar, assim, quase condescendente da senhorinha que fofinha, que quer te dar comida o tempo todo, e não, elas são só isso, elas já são isso dentro de uma cultura, né? Esse imaginário está aí, mas elas são muito mais do que isso, né? E quando a gente passa a não emitir tantas respostas, né, mas a fazer as perguntas para essas pessoas, ou para essa memória, como era o meu caso em relação ao processo do trabalho, quando a gente começa a se perguntar essas coisas, e foram as perguntas que eu me fiz, do que a minha avó gosta, do que ela pensa sobre as coisas. E eu me dei conta no começo do processo de que eu não fazia a menor ideia, porque eu nunca tinha perguntado para ela o que ela pensa sobre o que ela viveu, o que ela, enfim, do que ela acredita, sei lá, que livro que ela gosta de ler, coisas tão bobas às vezes, mas que são enfim, que é o que constitui a humanidade, né, da pessoa. Então eu acho que eu fiz esse exercício e faço esse exercício no espetáculo, né, de estar o tempo todo fazendo essas perguntas, nem que seja para mim mesma, já que, enfim, não tem necessariamente como perguntar para elas. E eu acho que as pessoas que assistem e que tive esse feedback, elas se fazem essas perguntas também, né? Eu acho que o trabalho acaba tendo uma potência muito legal nisso, assim, e que as pessoas começam a se fazer essas perguntas também. E, não, óbvio, não todas, né? Mas, enfim, foi um dos retornos que eu tive, de que a pessoa começou a se dar conta de que ela também nunca tinha se perguntado esse tipo de coisa, nunca tinha tentado reconhecer essa humanidade nas suas avós, assim, na sua história, né? E eu lembrei o que eu ia falar, que num país como o nosso, que trata a história e a memória de um jeito tão, enfim, péssimo, né? Que não trata, no caso, e a gente tem todas essas dívidas históricas, né? Tanto com a escravização, quanto com o período da ditadura, a colonização, e a gente vai meio que empurrando isso para baixo do tapete no Brasil, assim. E eu vejo que tem uma tentativa muito grande de muitos artistas, né, e especificamente na arte, de tentar tratar essa memória como uma coisa relevante, né, e não como uma coisa que a gente pode deixar para trás porque já passou. Não, isso é o que a gente é hoje, né, a gente é isso porque isso aconteceu. Então, eu acho que é uma coisa, é muito político estar tratando do tema da memória num país como o nosso, né, que lida com ela como se não fosse nada, na verdade. Enfim, reflexões. Mas acho que estamos chegando no nosso horário limite. Não sei se você ainda gostaria de comentar alguma coisa, Paty. Não sei, tem alguma, acho que a gente pode, olha eu de novo, não querem dar uma olhadinha lá no chat? Deixa eu ver. Não sei, Marina, não passa, não sei se tem alguma coisa a mais, senão a gente... Acho que de perguntas foram todas. Acho que a gente falou de todas. Não, eu só queria, assim, dizer que esse tema, ele abre muitas janelas, né, gente, assim, ele abre muitos temas ou subtemas, né, que a gente poderia ficar falando de muitos outros desdobramentos, né, desses discursos da memória e da ficção. Mas estou muito feliz com o convite, Má, estava morrendo de saudades, estava
com muita vontade de estar mesmo aqui com vocês, agradeço muito. E muito parabéns também aos meninos todos da equipe do TPE, gente, que eu estou vendo aqui como tão guerreiros e conseguindo levar nesse esforço, né, de manter a produção do DAD circulando e com visibilidade nesse período. Isso é muito importante, o que vocês estão fazendo é bem importante. Meninos, muito obrigada. E seguimos aqui para conversas, para mais trocas, quando vocês quiserem. Foi um super prazer, Amada. Muito obrigada, Paty. Foi muito, muito bom. Estava com muita saudade de conversar. E que bom que foi para falar desse trabalho e desses temas que são tão queridos para a gente. E, novamente, queria te agradecer por ter aceito o convite, agradecer todo mundo que está aí no mundo virtual assistindo a gente, agradecer a equipe do TPE, que está, enfim, que está apoiando e, né, de fato, está fazendo esse projeto, que é um projeto muito importante para nós do Departamento de Arte Dramática, mas acho que deveria ser, pelo menos, para a universidade como um todo, como um trabalho que proporciona para os estudantes enfim, terem a experiência de produzir e de participar de uma temporada profissional. E queria dizer também que semana que vem nós temos nosso último debate. Convido todos e todes. A gente vai falar sobre mulheres, saúde mental e... Era mulheres, saúde mental. Enfim, acho que era isso. Não me lembro mais todo o título, mas enfim. Vamos conversar sobre isso com duas grandes amigas, que são a Catiane Barcelos e a Larissa Neubert, que também são estudantes da Psicologia da URGS. E a gente vai conversar, enfim, um pouco sobre isso, como isso está no espetáculo. É um tema bem importante para nós. E relembrar novamente que o vídeo do espetáculo completo está no YouTube, então vocês vão, até o fim do mês, então vocês vão ter a experiência de assistir um vídeo que, né, que não é a mesma experiência de assistir a peça, obviamente, mas foi a nossa maneira de manter viva enfim, esse trabalho que é tão caro para nós. Por último, queria agradecer a equipe do trabalho Matriz, da Voz Regalos e Sobremesas, que, enfim, junto comigo, né, não sou a única pessoa trabalhando, mas todos nós criamos esse grupo, esse trabalho tão, enfim, querido e especial. E agradecer a todo mundo que está assistindo, acho que era isso. Muito obrigada. Bom. Boa noite. Muito bom, gente. Boa noite. Obrigada, então.